podemos continuar esse momento tão especial para nós. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12, e vamos ler do versículo 12. Só um instante, amados. Na verdade, corrigindo. Romanos 8. Romanos 8, versículos 12 ao 18. Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Último versículo. Porque para mim, aliás, eu quero te convidar a ler esse último versículo comigo. Versículo 18. Eu quero que você leia comigo essa última parte. Amém? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga amém. Os sofrimentos desse tempo não podem, nunca poderão serem comparados à glória que será revelada em nós, que esperamos, o que receberemos. Nada na terra, material ou emocional, poderá ser comparado com a tamanha glória, uma bênção incalculável, um prêmio imensurável. Diga amém novamente. Olhando para o texto de Romanos, eu quero usar as afirmações de Paulo, usando delas uma aplicação para o tema que eu quero propor nesta hora: sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo nos chama a atenção é que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E a gente vai ver como isso, e de que forma estamos para aprender como ser guiados.
Nessa égide de introdução, eu quero citar inicialmente Isaías 35, o versículo 8 de Isaías 35, quando Isaías diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Então, meu irmão, uma vereda, uma estrada, um caminho preparado pelo Senhor, até anunciado por João, mas o caminho é o Cristo. Esse caminho preparado pelo Senhor, que nos vai levar a essa glória imensurável de Deus. Esse caminho, como está escrito pela palavra de Isaías, um caminho de santidade, um caminho que não haverá erro, um caminho que não nos levará à tristeza, um caminho que não nos atrairá e nos conduzirá por ciladas e nem abismos, um caminho que terá um ponto de chegada nos céus, um caminho que nos levará a Deus, um caminho que nós nele vamos experimentar toda espécie de batalha, controvérsia, mas um caminho de santidade que a gente pode enfrentar todas as adversidades, um caminho onde o puro e a maturidade se combinarão e transformarão, demonstrarão a estatura de um varão, de um crente maduro, perfeito diante de Deus. O texto de Isaías diz que os impuros, ninguém foi pré-constituído impuro por Deus, mas os homens, em suas desobediências, em suas próprias concupiscências, eles se enchem de uma tremenda vaidade. Eles têm uma ideia equivocada de si mesmo, quando não muitas vezes é uma ideia abaixo daquele esperado de Deus. Há também uma ideia superestimada do que na verdade são. E isso chama-se uma combinação de arrogância, orgulho e vaidade. Me parece que não há espelho tão nítido, capaz de refletir a imagem dos impuros. Olhando para si mesmo, olhando os defeitos dos outros, traves, mas não encontrando a realidade do charco de lodo encontrados em seus olhos. Esse caminho não é para insensatos, esse caminho é para os inteligentes, esse caminho é para aqueles que decidiram por Jesus. E é assim que eu vejo. Quando a gente decide por Jesus, a gente para de arriscar, a gente para de apostar na loteria da vida e da circunstância pela ótica terrena, mas a gente acredita todo o nosso ser, viver, o hoje, o amanhã, nas mãos deste Cristo, que nos levará e conduzirá para essa gloriosa bênção que não podemos medir, que nada se comparará a ela. Amados, esse caminho é o caminho apenas daqueles que conhecem a santidade de Deus. A gente deseja a cada dia, com muita fome, essa santidade de Deus.
é alcançável, é possível. Se você acha que uma coisa tem te arrastado para a vereda do abismo e da insensatez, eu te convido a ser essa noite guiado pelo Espírito Santo de Deus e deixar todos os fardos, cargas, travas, todo o empecilho e impedimento e desmanchar-se diante do Senhor com atitudes de santidade, começando pelo arrependimento, começando pela confissão e depois pelo abandono e deixando seu coração ser limpo, tratado e conduzido por essa estrada da santidade. O que denominamos fé cristã nos últimos dias. Nos nossos dias, a fé cristã ela tem que estar associada ao caminho de santidade. E Deus não prometeu somente um caminho, mas um caminho de santidade. E para esse caminho temos que ser guiados pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Ele é o mestre, Ele é o nosso guia, a luz na escuridão. Ele é o nosso mentor. E é neste caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir, nos guiar e levar a Deus. O texto de Romanos, no capítulo 8, que acabamos de citar, o versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É lamentável quando a gente percebe que nem todos são. Às vezes pensamos que no meio de uma multidão todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, obras da sua imagem e semelhança, de um amor tremendo derramado por cada uma delas. Mas nem todos querem serem conduzidos por esse Deus. Uns querem ser conduzidos pela sua carne e pelas suas vontades, mas aqueles das quais nessa noite compreende que essa palavra está chamando para um abandono das decisões pessoais baseada nos seus desejos e vontades, mas pela vontade de Deus, esses de fato são filhos. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, amados, eu quero começar o primeiro ponto. A respeito do Espírito Santo. Eu quero tratar de 4 pontos a respeito do Espírito Santo na condução. Porque às vezes temos a ideia de ser guiados por Deus, é como simplesmente agora ser controlado, ser manipulado, ser aprisionado, perder a alegria, perder a beleza da vida, deixar de apreciar as coisas que são boas. A gente precisa aprender o que de fato é bom e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos abrir os olhos. Você imagine que você tem uma ideia a respeito da vida. Por tão grande conhecimento que você possa ter, você vai perceber, como Salomão percebeu, que todas as coisas são passíveis de serem mudadas. Todas as coisas são, na verdade, conjecturas e vaidades humanas debaixo da terra, debaixo do sol, estando aqui em nós. Então precisamos aprender a primeira coisa: quem o Espírito Santo é, como ele nos conduz. Olhando para o versículo 2, ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Amados, somos devedores. Temos o Espírito Santo em nossa vida. E quando ele diz somos devedores, precisamos compreender que se esse Espírito Santo
é quem vai nos conduzir. Esse débito aqui está relacionado a uma amorosa gratidão, pois devemos, primeiramente, ao Espírito Santo, essa gratidão amorosa, de uma forma alegre. Se somos guiados pelo Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos entender é essa gratidão amorosa que sentimos pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar a gente na nossa trajetória e na nossa caminhada nessa estrada santa. É Ele que vai conduzir, trabalhar, falar dentro de nós, tirar toda parte que incomoda, mostrar as verdades, abrir os nossos olhos, trazer uma amplitude, um ângulo maior, e vamos compreender a vida, a importância e o nosso próximo e o propósito de viver. Portanto, é porque essa amorosa gratidão para com Ele, que nos fez livres da lei, do pecado e da morte. Você não está mais no controle da lei e do pecado e da morte, porque o Cristo justificou a tua vida, e esse Espírito Santo vai te conduzir no entendimento de estar livre dessas questões de pecado e morte. A alternativa que Paulo apresenta nessa epístola aos Romanos é uma vida segundo a carne ou uma vida segundo o Espírito. Igualmente conhecido é o fim a qual cada uma delas conduz, uma vida conduzida pela própria decisão de se você fazer tudo baseado nas suas vontades e nos seus objetivos, sem muito antes consultar a Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma delas vai te levar à morte e a outra à vida. Você pode me dizer, não temos direito? Não temos direito de decidir as coisas? Sim. Temos liberdade, mas devemos ser inteligentes, ávidos na questão da decisão, porque quando devemos tomar uma decisão, temos o Espírito Santo em nossas vidas que pode nos ajudar com uma decisão melhor, porque não temos uma decisão assertiva em toda a trajetória de nossa vida, mas com Deus, em todas as circunstâncias, não poderemos vacilar, porque Ele jamais nos conduzirá ao erro. Amados, primeira coisa nesse versículo aqui, não somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver pela carne, mas somos devedores a essa amorosa gratidão ao Espírito Santo, que está tratando cada momento da nossa vida e nos conduzindo ao melhor. A segunda questão, olhando para o versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se para o Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O Espírito Santo não deseja que ninguém, você, meu irmão, muito menos, o Espírito Santo não deseja que ninguém viva numa gangorra espiritual. Ele quer nos conduzir em mares tranquilos, e mesmo turbulentos, atravessaremos os mares agitados. Uma vida espiritual numa gangorra é exatamente estar o tempo todo na oscilação de pequenos lapsos de alegria diante do Senhor, mas debaixo de profunda tristeza, conduzida pelas decisões da carne. Então precisamos entender, de uma vez por toda, que a gente precisa tomar as decisões sem estar numa gangorra. O Espírito Santo quer conduzir a minha vida e a tua vida em mares tranquilos, com tranquilidade, e em agitados mares,
também com tranquilidade, não vivendo uma vida numa gangorra. Simples. Simples. Terceiro ponto, a respeito do Espírito Santo. Olhando para o versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Ele não quer agir em nós como um alto flagelo. Ele quer agir em nós de uma forma que cada um de nós exerça a autoridade dentro do verdadeiro âmago do coração. Para isso devemos mortificar todas as obras do corpo. Portanto, não é um alto flagelo, mas sim a manutenção de uma atitude de obediência, porque às vezes a nossa mente tem a consciência do que estamos fazendo, a razão sabe o que é certo e errado, mas quem prevalece é a vontade, o nosso coração representando a vontade, de modo que a gente, sabendo que está errado, estando consciente disso, entendendo a razão de todas as coisas, assim fazemos de qualquer jeito. É como o pecado, bate a porta, bate a porta, bate a porta, bate a porta, mas não pega na nossa mão. É nós que vamos, porque a vontade está vencendo a razão. Quando fala mortificar as obras do corpo, não é simplesmente pegar um açoite e se bater. É passar horas em cima de exercícios, é passar a hora em cima da fuga da realidade, mas enfrentá-la. E o Espírito Santo diz: eu estou aqui na tua vida, eu não te quero nesse alto flagelo, em mim eu te darei as forças e condições, mas é necessário entendermos essa presença do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, não é um alto flagelo. Mas eu repito, uma obediência, uma manutenção de uma atitude de obediência, à medida que prosseguimos na sagrada comunhão com o Espírito Santo. Então, se andarmos com o Espírito Santo, essa pessoa, Deus, na terceira pessoa do lado de nós, estamos nesse primeiro ponto entendendo quem está conosco. Primeiro ponto, devemos entender pela perspectiva de uma amorosa gratidão. Ele está conosco. Devemos amá-lo e ser grato, de modo que Ele não deseja que a nossa vida viva numa gangorra, quer atuar para que a gente navegue tranquilamente. Terceiro ponto, não é um alto flagelo. E ainda a respeito do Espírito Santo, olhando no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E esse versículo é praticamente um alerta, dizendo: se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus, portanto, tão somente, entretanto, todavia, não tenha medo. Não tenha medo. Toda a nossa forma de viver, ser guiado, não é ser arrastado. Ser guiado não é ser acorrentado e arrastado. Ser guiado não é ser capturado e levado. Ser guiado é ser orientado. E tudo isso nasce na presença de uma vida renovada no Espírito Santo. Isso tudo nasce dentro do nosso coração. E aí o coração vai entender o que é domínio próprio. Consequentemente, não há lugar nesse coração para medo e ansiedade. Diga amém. Diga amém. Pode mandar mensagem, pode fazer seus comentários. Nós vamos responder em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhando agora para o restante desse texto, e como segundo ponto, segunda sessão, e aí como o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Primeiramente, como diz no versículo 16, olha o que está escrito.
Versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Você nem se preocupa em se achar. Essa designação de Deus. Agora imagine Deus falando, tu é meu filho. Que coisa linda isso. Recebemos essa designação do Espírito Santo de Deus, dizendo primeiramente que recebemos a adoção de filhos. Portanto, não somos mais tão somente criaturas guiados pelo Espírito Santo. Nesse contexto, agora somos adotados. Deus testifica em nós que somos filhos dele. Ele enviou seu filho, meu irmão, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que mais servo, mas meu filho. Gálatas 4, de 4 a 7. Recebemos em Jesus. Agora, recebemos a confirmação do Espírito Santo e adotados, somos filhos de Deus. Começa agindo na tua vida, afirmando que você é hoje filho de Deus. Então, como você é filho de Deus? E está com medo, e com ansiedade, com dúvidas. Como filho de Deus, sabendo do que você vai herdar, está com sentimentos tão pequenos, preocupados, e terrenamente falando, preocupados com uma eternidade que você está limitando no seu tempo terreno. A tua vida é eterna hoje. Amém? Diga, em nome de Jesus. Segundo ponto, como faz isso? Versículo 17, quando ele diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para também com ele sejamos glorificados. Primeiro, o versículo, final do versículo 16, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, Cristo trouxe esse maravilhoso privilégio de você olhar para Deus e dizer, Pai. Olha que tremendo. Assim como Ele te adotou, segundo ponto, Ele te deu o privilégio de te chamar, de você chamar Deus de Pai. Parece isso tão simples. Trivializamos, relativizamos essa palavra. Como é tão importante um filho chamar a palavra pai com pai, mas você precisa entender como é precioso esse privilégio de chamar Deus de Pai. Se você olhar o Antigo Testamento, ninguém se reportou a Deus com tanta intimidade. Jesus abriu as portas para que a gente tivesse uma relação com Deus de uma forma de um pai. O privilégio de um filho adotado é chamar Deus de Pai. Presença interior que Cristo, pela sua obra e pelo seu Espírito Santo, nos trouxe a filiação de tomar essa preciosa e abençoada comunhão com Deus. Se você tem Deus como Pai, é evidente que como Pai, Ele ouve o clamor do seu filho. Se você tem o privilégio de chamar a Deus de Pai, porque é que os seus problemas não conhecem o seu Pai. Os seus problemas
suas frustrações, seus medos, suas angústias, conhece o estresse, o suor, a falta de sono, a preocupação e medicamentos para dormir. E por que é que nós não tomamos posse desse privilégio de olhar para Deus, chamar Ele de Pai e apresentar aos problemas, de modo que o nosso coração conheça tranquilidade? Olhando para versículo 17, a parte B. Terceiro ponto, herdeiro da riqueza do pai adotivo. E aí ele diz: se somos filhos, chamamos eles de pai, somos também herdeiros. Olha aí que coisa linda. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o nosso Senhor, Mestre, Deus e irmão. Olha que coisa tremenda. Se com Ele sofremos momentaneamente, também com Ele veremos a sua glória. Herdeiros da riqueza. Paulo vê um privilégio que foi transmitido a todos nós. O herdeiro por excelência, aquele que com a promessa da herança feita lá em Abraão, encontra agora o seu cumprimento completo. Amém? E aí, olhando para o último versículo, quando o texto diz, que coisa linda, irmãos, isso nos traz esperança nessa noite, isso nos traz a pensar melhor. Olha que coisa linda. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que coisa maravilhosa. Seu sofrimento e a glória com Deus. É verdade que o sofrimento do próprio Cristo pode, somente o dele, pode expiar o pecado. E que o seu sofrimento e o seu triunfo ocorreram por causa de nós. Toda a sua luta, toda a sua caminhada, as noites, os dias, as dormidas à beira da estrada, as pregações dentro de um barco, a exaustiva ministração incansável, os ensinamentos aos seus discípulos, as acusações injustas, as perseguições, as palavras contrárias. Se tem alguém que viveu os seus últimos 3 anos debaixo de uma intensa pressão, foi o Senhor. Uma pressão. Às vezes vem uma lutinha de nada, aí o irmão, ai pastor, eu estou aqui, só misericórdia. Oh amado, apela para o teu pai. Não desfalece ainda não, é muito pouco, e pouco tempo, isso vai passar. Compreendo plenamente o que você está passando, mas não perca o controle, não perca a confiança, não abata a sua fé. É um pouquinho de tempo só. Tudo que o Senhor fez, amados, Ele não fez por si só. Ele não fez pensando no seu privilégio, em ganhar alguma coisa, em alcançar algum status. E muitas vezes fazemos até obras sociais para sermos vistos. Gostamos às vezes da evidência de estar sendo visto, tendo visibilidade, mas amados, isso a gente vai perceber com o tempo que essas questões elas vão simplesmente evaporar no nosso dia a dia, até na nossa memória. As pessoas esquecem. A nossa vida ela deve ser marcada quando a gente marca a vida do outro com testemunho de uma presença de Deus em nossas vidas. Tal sofrimento com Cristo não pode ter outro fim
a não ser a glória com Ele. Sua luta vira glória. Seus desafios vira glória. Seu choro vai virar para a glória de Deus. Seus desafios, o tempo que você passou sem recursos, desempregado, com algumas necessidades, precisando de alguma coisa, achando que não vai conseguir, você está sendo ali um esquecidinho, ninguém mais lembra de você. Ah, amados, o Espírito Santo está na tua vida. Ele está te conduzindo. Ele está guiando você. Ele vai te mostrar que o corre nos dias atuais será nem perto dos benefícios futuros. Esse texto nos traz uma conclusão. Primeiro, a sua disciplina com Deus. Como está a tua disciplina desta caminhada santa? Há um caminho santo, os insensatos não vão por ele. Você não é um insensato. Eu te pergunto, como está a tua disciplina? Você está olhando só os problemas? Você está nesses dias de isolamento somente para comer e assistir televisão? Como está a sua devoção, o seu discernimento? Como tem colocado as coisas que você precisa fazer diante de Deus? As decisões, as palavras, as nossas participações nos grupos. Entramos nos grupos, queremos pregar a nossa verdade e queremos imprimir na pessoa o que pensamos. Calma! Funciona não, amado. Deixa Deus falar por você, em você e através de você. Fale não. Perca tempo não. Deixe Deus falar. Ele vai usar. Se você é um profeta de Deus na terra, o dom e as palavras é dele, é ele quem usa na hora que quer e ele vai falar em você. Primeiramente em você. Amém? Onde está o seu domínio diante de tudo isso? Quem está no controle? Quem está guiando quem? Você, sua vontade? O texto diz, feito do corpo. Quem está guiando? É o seu coração ou o Espírito Santo de Deus? Amém? Glória a Deus. Deixa essa pergunta aí para você pensar. Quem está guiando? Quem está guiando quem? Teu coração está te guiando. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você está guiando o seu coração. Quem está guiando quem? Amém. Glória a Deus. Pedidos de oração. Amém. Vou ler aqui os pedidos de oração, amados. Eu vou ler os pedidos de oração e, se você me permitir, eu vou comer uns carocinhos d'água aqui, viu? Laudeci, Francisco, provavelmente seu pai. Vamos orar por enfermidades. Glória a Deus. Amém. Quem mais, amados? Deus. Amém. Só temos aqui o pedido da Laudeci. Vamos orar por enfermidade. Nós cremos. Laudeci, Deus tem feito tantas coisas nesta igreja, tanto nos cultos presenciais como nesse online. Ele vai continuar fazendo. A gente tem tanto testemunho, filha. Sinto saudades de você, do Vic, né? Diga para o Vic que a gente nunca esqueceu e que a gente ama. Estamos juntos. Curas físicas, Deus tem feito. Restauração de vida emocional e espiritual,
Deus tem feito. Portas de emprego, Deus tem abrido portas nesse lugar. Aliás, tem alguns casos que Deus tem aberto até um portão. Amados, necessidades o Senhor sabe. Ele quer a nossa felicidade. Deus quer nos abençoar, presentear. Efésios 3, 20. Mas lá em Efésios tem uma partezinha no final que diz: de acordo com o poder que atua em nós. É evidente, amados, que é também necessário Deus atuar em nossa vida. Ser transformados, capacitados para receber de Deus suas vitórias. Amém. Hemos orado por homens que passem a vida pensando em acumular ou até viver no final de sua vida e aproveitar, né? O que é aproveitar? Eu penso que aproveitar é, no final de tudo isso, olhar para o versículo 18 e diz: não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós, nem perto. Amém.